Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre fusos horários, ok? Primeiro, vamos começar, então, a entender qual que é a definição de fuso horário e todo o processo histórico, então, acerca deles. Então, nós estamos no século XIX e as pessoas, então, agora, turma, elas começam a se deslocar-se, então, de um lugar para o outro com mais intensidade. Eles começaram a perceber que dentro de um mesmo país, por exemplo, existia uma diferença muito grande na questão da hora de um lugar para o outro. O que isso então começou a causar grandes transtornos para a população. Então, para padronizar toda essa questão então da hora internacional e tentar terminar com esse problema, foi realizada então em 1884 a Conferência Internacional do Meridiano. Ela foi realizada em Washington, nos Estados Unidos, e definiu-se então um meridiano que seria o ponto zero, servindo então de padrão para todas as nações mundiais, criando-se assim os fusos horários. Então, por votação, estabeleceu-se que o meridiano zero ele passaria no Observatório Astronômico de Greenwich, próximo a Londres, então na Inglaterra. Então, o meridiano de Greenwich, ele vai passar a ser, então, referência na hora oficial mundial, que vai ser chamado, então, de hora GMT, né? Greenwich Mean Time, né? Horário principal, né? Horário oficial de Greenwich, ok? Mas, e aí, qual foi, então, toda a definição geográfica e matemática para estabelecer o uso dos fusos horários? Então, turma, a metodologia utilizada para essa divisão, ela partiu do princípio de que são gastos, então, aproximadamente 24 horas, no caso, assim, para ser mais específico, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para que a Terra, então, realize o movimento de rotação. Lembrando, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Ou seja, então, para que ela faça todo esse giro, ela vai fazer tudo isso em um eixo de 360 graus, ok? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, então, né, todo o giro então que a Terra faz, todo o movimento de rotação, e vendo então que ela praticamente realiza todos os 360 graus de um círculo completo. Então, como é que foi feita então a divisão dos fusos horários? Então, foi pego então os 360 graus, né, que a Terra então faz, né, o círculo fechado dela, e foi dividido por 24 horas, que nós já sabemos que é então a duração de um círculo, de um giro, né, ou seja, um dia. Então nós temos então 24 pedacinhos de 15 graus, né? Nós vamos ter então 24 pedaços hora de 15 graus, que vai ser então o tamanho no espaço geográfico. Então, o que isso vai resultar? Nós vamos ter, então, 24 fusos horários, né? Cada um com uma hora, e cada um vai ter 15 graus, né? De, então, tamanho, de, então, longitude. Certo? Vejam só aqui, foi pego, então, todo o planeta, dividido em 24 pedaços de 15 graus de longitude cada um. Lembrando que o horário principal vai partir daqui, no meridiano de Greenwich. Ok? Então, assim, o fuso referencial para a determinação das horas é Greenwich, como nós já vimos, cujo centro, então, é 0 graus. Esse meridiano, então, só para vocês saberem, ele também é denominado inicial. E ele atravessa a Grã-Bretanha, além de cortar o extremo oeste da Europa e da África. Então, a hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT, como nós já vimos, Greenwich Mean Time. Então, aqui nós temos, então, algumas imagens lá do Observatório, né, Astronômico de Greenwich, né? Então, vejam só, eles fizeram bem certinho essa linha, né, que é imaginária, aonde nós podemos ter um passo no hemisfério leste e o outro passo no hemisfério oeste. Bastante bacana, né? Então, vejam só, a Terra, ela realiza, então, o seu movimento de rotação, lembrem, de oeste para leste, né? Em torno do seu próprio eixo. E por esse motivo, então, nós vamos ter sempre os fusos a leste de Greenwich,
ou seja, o marco inicial que fica aqui, ó, eles vão ter as horas adiantadas, que vai então de mais 1 até mais 12 horas, ok? Serão horas positivas, adiantadas. Já os fusos situados então a oeste de Greenwich, ou seja, de Greenwich para cá, elas vão ter as horas atrasadas, negativas, que vai então de menos 1 até menos 12. Então isso vai servir de base para todos os cálculos que nós iremos fazer mais à frente com o uso dos fusos horários. Porém, nós não temos essa, então, divisão bem correta dos 15 graus como nós temos aqui, ó. Por causa, então, de vários motivos administrativos de cada governo, de cada país, foi feito, então, esse mapa, né, que é, então, utilizado, onde nós temos, então, os fusos horários de acordo com a divisão administrativa do território. Né? Então, assim, uns pegam mais de 15 graus, outros pegam menos, mas isso, então, faz com que cada país se organize melhor, né, cada uma de suas funções, de acordo com os seus interesses, como nós temos aqui. Ok? Então, nós sabemos que o marco inicial é Greenwich, né? Mas lá no antimeridiano, lá no outro lado, nós vamos ter o que, então? Nós vamos ter a LID, que é chamada, então, de linha internacional da data, né? O que a LID é, então? Ela é um traçado imaginário no Oceano Pacífico, mais precisamente, então, na região que separa o continente americano da Oceania e da Ásia, e costuma ser considerado, então, por ser o antimeridiano de Greenwich, o outro lado de Greenwich. A sua função, então, é de estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil na Terra, né? Ela separa, então, o extremo oeste, como nós podemos ver aqui, do extremo leste do nosso planeta, que apesar de distantes um do outro, no mapa mundi são regiões muito próximas, pois a Terra é uma esfera e não é plana, né? Então aqui nós podemos cruzar bem tranquilamente, por mais que pareça ser bastante distante, mas aqui elas então se reconectam, ok? Então vejam só, nós temos então o leste geográfico, né? Aonde então nós temos o início de um dia, e nós temos o final do oeste geográfico, que é onde, então, nós estamos finalizando o dia anterior ainda, né? Então, veja, sempre o leste, ele vai estar com as horas adiantadas, e o oeste com as horas, então, atrasadas. Então, vejam só, desse traço aqui, de um lado para o outro, nós vamos ter 24 horas de diferença, né? Enquanto, por exemplo, aqui na Austrália vai ser na segunda-feira, logo passado aqui nas ilhas do Havaí, por exemplo, nós vamos estar ainda no domingo, né? Então nós vamos ter um dia de então diferença entre então lugares que são praticamente próximos um do outro, né? Vejam esse exemplo aqui. Nós temos dois conjuntos de ilhas, né? As ilhas de Tonga e as ilhas então de Samoa, ok? São bem próximas, muito próximas mesmo. Porém, enquanto as ilhas de Samoa estão ainda no domingo, iniciando o seu domingo, as ilhas de Tonga estão começando a segunda-feira. Vejam só, então 24 horas de diferença em locais praticamente pertos, né, que não são distantes. Mas por quê, galera? Porque a linha internacional da data, ela faz isso, ela divide, ela parte então daquela ideia de que nós temos o início e o fim do dia civil no nosso planeta. Ok? E no Brasil? Como é que, então, quais são os fusos horários que o nosso país tem? Então, assim, galera, o Brasil, ele possui grandes dimensões continentais, né? Então, nós não temos apenas um fuso horário para todo o nosso território. Então, nós vamos ter 4 fusos horários que nós podemos ver aqui. Nós vamos ter, então, GMT, ou Greenwich Mean Time, -2, -3, -4 e -5, né? Então, nós vamos ter 4 porções de 15 graus de longitude passando pelo nosso território. O primeiro fuso, então, fica, então, a 30 graus, né, de Greenwich, de, então, GMT, e ele surge, então, como o primeiro fuso horário brasileiro,
onde ele vai, então, abranger as ilhas oceânicas do nosso país, que são quais? O Atol das Rocas, como nós podemos ver aqui, Fernando Noronha, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martins Vaz. Então, o tempo, lembrem, ele é contado pela subtração de 2 horas a partir de Greenwich. Né? Então, se em Greenwich são 8 horas da noite, né, nós vamos diminuir 2 horas. Então, será 6 horas da tarde aqui. Ok? O segundo fuso, então, está a 45 graus de longitude em relação ao meridiano zero. E, então, nós vamos ter menos 3 horas a partir de GMT, né? E aqui, no GMT-3, nós vamos ter, então, o horário oficial do nosso país, que é onde, então, passa Brasília, né? A nossa capital, certo? Nós vamos ter, então, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, bem como os estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Percebam que o Pará, ele está praticamente dividido, né? Metade no -3, que é este, e no -4, que nós vamos ver daqui a pouco. Porém, né, como um acordo entre o Estado, eles então decidiram que eles iam deixar todo o Estado do Pará neste fuso, tá? Então, o Estado do Pará fica todo ele a -3 horas, mesmo que ele pegue um pouquinho do -4. Nosso terceiro fuso, então, ele está a 60 graus, então, de Greenwich, ok? E ele vai pegar os estados, então, de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, e cerca, então, de 2/3 do estado do Amazonas, ok? E nós vamos ter, então, 4 horas a menos do que o horário principal de GMT. Então, por exemplo, se em Greenwich são 4 horas da tarde, aqui serão meio-dia, né? 4 horas a menos. E por último, nós vamos ter o último nosso fuso horário, né, que vai no extremo oeste do nosso país, né, e ele está, então, no fuso, no pedacinho de longitude, menos 75 graus a partir de Greenwich, ok? E com isso, nós vamos ter 5 horas a menos de Greenwich, menos 5 GMT. Então, aqui, em 2008, né, esse fuso horário, ele foi extinto. Porém, devido à sua impopularidade desse, então, decreto, dessa lei, ele foi restabelecido em 2013 e está, então, vigorando até hoje, ok? Então, lembrando, esse fuso, então, ele abrange o estado do Acre e alguns municípios do Amazonas, bem na parte ocidental, certo? Como vocês podem ver aqui. Então, aqui nós vamos ter 5 horas de diferença lá de Greenwich. Ok, pessoal? Mas nós temos também o horário de verão, né? Como é que funciona? Então, assim, pessoal, o horário de verão, ele serve para minimizar a sobrecarga de consumo de energia durante, então, alguns picos diários. As horas de maior consumo, então, de energia elétrica, elas ocorrem principalmente no final da tarde, né? Quando as pessoas, então, chegam de seus trabalhos, de seus empregos, e vão, então, fazer o quê? Tomar banho, vão assistir TV, ligar os outros equipamentos eletrônicos, o que faz, então, que nós tenhamos um aumento da demanda de energia elétrica. Qual que é a ideia, então? Que durante o horário de verão, então, haja um maior reaproveitamento, né, da luz natural, fazendo com que as pessoas, então, liguem as suas lâmpadas das casas, das indústrias, dos comércios, das ruas, dos parques, tudo isso mais tarde, quando o pico de energia já tem, então, diminuído. Então, dessa forma, nós vamos evitar uma sobrecarga do sistema, então, elétrico do nosso país, ok? E aí, funciona ou não funciona? Muitas pessoas reclamam que o horário de verão ele altera o relógio biológico dos habitantes, sendo então prejudicial à saúde em troca de uma mudança muito pequena no consumo de energia. Então, fontes governamentais, elas afirmam que a eletricidade economizada nesse período de tempo, né, que nós temos então o horário de verão, ela é cerca de 5%. Mas os defensores, eles afirmam, né, que, no entanto, se nós formos contar ao longo dos anos esse 5%, né, nós vamos ter um elevado montante financeiro, né, então, para eles, já esse fator já
praticamente justificaria a existência, então, do horário de verão. Então, uns a favor, uns contra, cabe cada um julgar, né? Certo, pessoal? Então, nessa aula, nós vamos ver apenas a questão teórica acerca dos fusos horários. Então, lembram, 360 graus, né, de longitude, que é, então, toda a circunferência do nosso planeta, ok? Nós vamos dividir por 24 horas, nós vamos ter, então, 24 pedacinhos de longitude de 15 graus, né? Então, cada pedacinho equivale a 1 hora, e nós vamos ter Greenwich como marco inicial, tendo então mais 12 horas a partir do leste, né? E menos 12 horas a partir do oeste. E lá no antimeridiano, na linha internacional da data, nós vamos ter então praticamente então a divisão do início e do fim do dia no nosso planeta. Ok? Fechou, então. Qualquer dúvida, vocês me contatem. Até mais. Bons estudos.